Salve, salve, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, caro ouvinte, Rock Night Podcast no ar. Estamos aqui diretamente da 46ª Expo Inter, no espaço RS Innovation Agro. Estamos num modelo Pocket aqui, conversando com algumas startups que estão divulgando seus negócios, seus projetos, estão com suas amostras aqui dos seus negócios. Um modelo Pocket porque a gente está em conversas curtas aqui e tudo mais. E estamos aqui com o Henrique da Hax, falei certo? Isso, exatamente. Cara, como é que tá, Henrique? Tudo bem contigo, cara? Tudo certo. E contigo? Tudo certo, então tá bom. Vamos curtir o evento. Beleza. Cara, eu tenho começado aqui a conversa com outras startups, assim, vocês já estão acostumados a fazer pitch de 2 minutos, ou menos até. Sim. Aqui a gente tem um pouquinho mais de tempo. Então me conta um pouquinho aí, cara, o que é a Hax? O que ela faz, do que se alimenta, o que entrega, mas também se quiser trazer um pouquinho antes, né, como é que surge a Hax, né, como é que vem esse negócio aí? Também. Eu vou então começar pela história da Hax. Boa. A Hax tem uma história que é muito interessante, que ela teve início com os fundadores. Eu sou engenheiro agrônomo, né? Não sou um fundador, sou um funcionário. Ela teve início o desenvolvimento da empresa dentro de um prêmio de feira de ciências de um técnico do ensino técnico, né? Então se originou ali o produto e depois passou por uma série de desenvolvimentos tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Foi para os Estados Unidos, passou por um programa de aceleração lá, depois voltou, retornou a Unicinos, a Unitec e seguiu essa etapa de desenvolvimento do produto, né? Vamos lá, vamos dar 2 passos antes aí. Hoje vocês estão na Unitec. Isso, nós estamos sediados lá dentro. Esse processo de incubação surge no meio do processo aí, então? Surgiu o produto em si, surgiu a ideia. O começo do desenvolvimento veio pelas feiras. Ela foi premiada na feira, teve uma possibilidade de ir para os Estados Unidos, eles foram lá. Também foram premiados na feira dos Estados Unidos e aí eles retornaram. Legal. Daí isso ainda era só um projeto, né? Então eles começaram com essa ideia, vamos desenvolver, vamos ganhar esse corpo e transformar isso numa empresa, e botar a campo, né? Que esse é o principal objetivo da empresa, né? Então, naquela época eles entraram dentro da Unitec, ganharam um prêmio da Roser para um período para ficar ali na Unitec, e disso eles começaram a formar essa empresa, se inscreveram em um programa de aceleração nos Estados Unidos, numa região que é um polo de irrigação, em Iowa. E aí eles foram para lá e desenvolveram mais um pouco. E depois retornaram e seguiram na Unitec e até hoje estamos lá. Aqui é uma aguinha, cara. Obrigado. Cara, que sensacional essa trajetória da Hax, assim. Mas vamos lá, o que a Hax faz? Bueno, a Hax faz o manejo da irrigação através de um sistema de manejo inteligente. Então o coração desse sistema é um sensor de umidade do solo. Com ele a gente consegue observar as variações que está tendo ao longo do cultivo e chegar para o produtor e dizer quanto e quando irrigar. Então com isso ele consegue espaçar, às vezes cada caso vai ser dependente da situação do produtor, né? Mas em alguns casos ele consegue espaçar mais as irrigações, então nesses casos a gente tem um ganho de uma economia de energia e uma economia de água. Com o produtor mantendo a mesma produtividade. Em outros casos, o produtor acaba não irrigando o suficiente e a gente consegue ver isso e indicar para o produtor para aumentar a lâmina de irrigação, conseguir aplicar mais irrigações, ele tem um ganho na produtividade. Perfeito. Então ela atua nessas 2 pontas. Hoje a Hax atua aonde aqui no Brasil? Hoje a Hax está em 11 estados. A gente está em todas as zonas do Brasil. Todos. Cara, que fantástico. A gente está atuando em mais de 23 culturas. Então, nas de grão, a gente está nas mais famosas: soja, milho, trigo. Nas frutíferas, a gente tem um vasto número de culturas aí, seja mirtilo, uva, manga, nogueira, pequi.
A pimenta do reino, açaí, por aí vai. Todos possíveis. Todos, coco agora entrou, é loucura. Pro agrônomo que se vire, né? Vocês conseguem medir, por exemplo, também sei lá, a quantidade de irrigação que ele economizou ou até mesmo de produção, ou não? É muito mais é um controle e monitoramento se o solo precisa ser irrigado ou não. Na verdade, a gente consegue ver, só que o produtor, como a gente o produtor não é uma área de pesquisa, né? Então ele não tem uma área para comparar. Então dá para tu comparar e perguntar para ele, como é que foi o ano passado. Sim. E aí com isso tu consegue ter uma base, mas tu não vai chegar naquele dado assim preciso. Mas tu consegue na fala, e às vezes nós executamos alguns experimentos e fazemos pesquisa junto com algumas universidades, e daí nesses a gente tem os números, né? A gente fez um projeto numa área na Bahia, no oeste da Bahia, com milho, e eram 500 hectares. Eles usavam um método de manejo que é o balanço hídrico. Então eles já faziam um manejo, porque o manejo de irrigação, porque muitos produtores não fazem, né? Mas eles já faziam e comparando com o nosso sistema, a gente teve uma economia de 30% de água e luz. Se a gente pega isso para um valor para o produtor, seria R$240 por hectare. E no caso de 500 hectares aí dá um número bem expressivo. Dá um número interessante. Nossa. Cara, que demais saber. A Rax ela tem há quanto tempo? A Rax agora tem 7 anos. 7 anos. E como é que há tanto tempo, tu falou que entra no meio, né, desse processo aí. Isso. Mas consegue ter ainda esse modelo, essa cultura de startup, a gente chama de startup, assim, que parece, né, que já é uma coisa, não quero dizer consolidada, né, porque vocês estão aí batalhando e tudo mais, mas já tem bastante tempo comparado. Estava conversando agora há pouco tempo com outro colega que a gente fez 1 ano. Sim. Foi em julho do ano passado, sabe? É que como a empresa trabalha com um sensor de umidade, ela teve que passar muito tempo desenvolvendo, né? E hardware custa muito dinheiro e leva muito tempo para tu testar e ter um produto sólido para levar para o produtor. Então, parte desse processo foi muito em cima do desenvolvimento do produto. Então, desses últimos 7 anos, fazem 3 anos que o sensor está em campo nos produtores. Os 4 primeiros foram desenvolvimento. Né? Desenvolvimento, teste, achar o ponto certo. Calibração e porque tu tem que também ter um entendimento do solo e da cultura que tu está cultivando para tu fazer esse manejo, né? Não é só a umidade ali, tu precisa entender um pouco mais essas outras variáveis. Sabe que conversando aqui com as startups, eu estou vendo, né, dois mundos diferentes, assim, mas que eu tenho achado bem interessante, que tem um projeto meu que eu pensei em executar, mas não aconteceu, mas é muito de entender os projetos que nascem dentro das universidades. Sim. Até alguns aí tem bastante área de pesquisa, coisa que eu vejo de vocês, 4 anos aí até achar o modelo ideal, então teve uma parte de pesquisa muito forte. Exato. Enquanto que eu estava tentando identificar alguns projetos que, entre aspas, saem do TCC para o CVC. Até um outro colega trouxe dizer, do paper para o PIB, que eu gostei. Quanto tem esse trabalho de vocês de pesquisa, e eu queria saber de ti, assim, como é que é hoje a importância de estar dentro de um parque tecnológico numa universidade? Como é que isso, o quanto isso é importante para a Rax? Isso, te dá um exemplo, assim, a gente, apesar de ter todo esse período de desenvolvimento, a gente ainda segue desenvolvendo o produto e sempre buscando melhorias, né? É um processo constante. E ali a estrutura que a gente recebe na Unitec, na Unicinos, ela possibilita muito isso. Eu, por exemplo, da minha área, tem que trabalhar com solos, diferentes tipos de solo, fazer calibrações. Então eu uso lá os moinhos, uso as estufas, toda a estrutura de laboratório para isso, para solos. Legal. A gente tem toda a outra parte de hardware, que aí precisa dos ICTs ali, para fazer essa questão de teste de circuito, teste de produto. Então tudo isso também vai para essas duas áreas. Então a gente tem todo o apoio da Unitec para desenvolver isso. Eu me corrijo se eu estou errado, né? A gente estava conversando antes aqui um pouquinho dos bastidores, eu conheço um pouquinho da Unicinos. Eles tinham uma coisa lá que conseguiam testar também temperaturas a menos 40 graus, e vocês conseguem testar também até quantos metros para baixo do solo. Isso, eles conseguem fazer esses testes de calibração, não de calibração, de teste de qualidade de produto, que são alguns testes de estresse do equipamento. Então, às vezes botam uma temperatura muito baixa ou fazem uma variação, vai a menos 40, vai a mais 100, para tu espaço de tempo. Exatamente. Para tu ver às vezes a vida útil desse equipamento, ou então
colocar uma pressão no equipamento, ou uso para ver a questão da radiação também. Tudo isso eles conseguem ver lá, e para a gente que está desenvolvendo um produto que vai ficar a campo, é importantíssimo isso. E hoje o aparelho de vocês, né, da Hax, ela vai quantos metros para baixo? A haste tem 20 centímetros, então o produtor... Explicar um pouco do processo, assim. Por favor. O produtor recebe esse sensor tem uma haste, tem 20 centímetros, ela fica no campo, né? Ela vai fazer uma média dessa camada de 20 centímetros. O produtor pode instalar na vertical, pode instalar na horizontal, pode instalar também a profundidades maiores. Então, no caso de frutíferas, que o sistema radicular é muito mais vasto, tu acaba instalando um a 20 a 40 centímetros ou 30 a 50 para tu ver toda essa movimentação e o fluxo da água, né? O produtor recebe esse equipamento e faz... tanto a nossa equipe ou ele pode fazer a instalação, e a partir daí segue enviando os dados. Se conecta na rede, envia os dados e tem uma plataforma onde ele consegue acompanhar isso e a recomendação. Né? Pô, que show, cara. Cara, e vamos lá, né? Vocês já estão aí, a Hax já está há bastante tempo aí no mercado e, pô, pelo que entendi, no mundo, divulgando a Hax e tudo mais, falando aí, participando de vários processos de aceleração e tudo mais. Como é que vocês estão vendo estar aqui no Expo Inter, num evento tão tradicional, tão, né, que não vê inovação? Até pouco tempo atrás a gente não falava de inovação Sim. na Expo Inter, né? E aí agora está começando a falar de inovação aqui, segundo ano do RS Innovation Agro. Como é que está sendo para vocês isso aqui? Vocês estão fazendo parte hoje desse, né, não quero dizer uma história, um marco histórico, mas pô, já está começando isso e vocês estão fazendo parte disso. Claro. A gente é o terceiro ano que a gente participa e nós adoramos a Expo Inter, assim. Essa cultura, de toda a cultura gauchesca aqui, e tudo que o nosso estado reverbera do agro, né, que é o foco, é o forte do nosso estado, né? Sim. Então, para nós é muito bom estar aqui, além de conversar com fornecedores, ter esse contato, e vendo a evolução dos outros anos para agora, a gente consegue ver a inovação vindo à tona, né? Antes, no ano passado que eu participei também, a gente estava aqui, tinha disponibilidade dos estandes, mas estava bem mais escondido, um espaço bem menor. Agora já tem bem mais viabilidade. O estado também lançou um edital para as agritechs, então tudo isso agora o governo e todo o ambiente do agro, da Expo Inter, está corroborando para o desenvolvimento das startups, né? Cara, que legal. E eu vejo assim, como é que tu falou, 7 anos de Hax. Não vou dizer assim que são pioneiros, mas tinham muito menos startups no agro. E como é que vocês estão vendo, acompanhando esse crescimento, né, de startups no agro, de investimento para startups no agro, né, para pesquisa e desenvolvimento de novos negócios, e se tem ainda bastante campo para isso? Nossa, o campo é vasto, né? Tem muita tecnologia para trazer ainda para o agro. Eu, como engenheiro agrônomo, acompanho as lavouras, acompanho as fazendas, e tu vê muito potencial de crescimento, né? Tem muita tecnologia para entrar, a gente pode produzir muito mais do que a gente produz hoje, e esse ambiente que está se criando e está cada vez mais robusto é ótimo. Essa rede que está se criando entre as universidades, os institutos, a Embrapa, a pesquisa e o governo em si é excelente. Isso é uma questão, assim, tem muito espaço. Tá todo mundo ainda para se agregar, para se ajudar, cooperar e crescer junto, né? E como é que está sendo aí a receptividade aqui na Expo Inter esse ano? Não, tá muito boa. A gente, como cada vez a gente tá nesse processo evolutivo, e cada vez, cada Expo Inter que a gente chega tá maior, conhece mais gente. Para vocês nós tá excelente. Assim. Cara, que show. Cara, a gente está numa conversa pocket aqui, né? Fica até o convite para uma outra conversa com mais calma, para a gente ouvir um pouquinho mais da história da Hax, né? Pô, eu sei que a Fábia aí é uma das fundadoras do projeto aí, tem um percurso empreendedor fantástico. Então fica o convite aí para a gente bater um outro papo depois com mais calma, com mais tempo também. Tem que falar um pouquinho dos patrocinadores nossos aqui, que graças a eles a gente está tendo esse espaço aqui para estar conversando com vocês. Pessoal do Banrisul com patrocinador Diamante, Sebrae X e Setur com patrocínio estratégico, o de apoio BRDE e Badesul, apoio institucional da SICT, realização FEBRAC,
Sigam a gente no Instagram, rn.conversas, Rock Night Podcast no YouTube. Onde é que a gente encontra a Hacks? A Hacks é só seguir. Eu agora de cabeça não lembro o Instagram, vou ficar devendo. Mas basicamente Procure no Google Hacks, R-A-K-S. Henrique, muito obrigado aí, cara. Um bom evento pra gente. Parabéns pelo projeto. Valeu. Obrigado pelo convite aí. Valeu.